hoje nós vamos começar uma série de 4 domingos que nós vamos falar sobre milagres das promessas, né? Ou promessas de milagres, tanto faz, vai dar o mesmo sentido se você trocar. Os milagres das promessas e as promessas dos milagres. E hoje eu quero falar sobre a voz da coerência. Eu estava meditando na palavra de Deus essa semana e por muitas vezes Deus colocou no meu coração a respeito de coerência. Coerência é algo que está faltando demais na sociedade. Coerência está faltando nas lideranças, coerência está faltando nas famílias, nas posições sacerdotais, está faltando coerência na educação dos filhos, está faltando coerência nas relações de trabalho, está faltando coerência nas relações sociais, está faltando coerência. E como que a gente vai falar de coerência se está faltando coerência? Como que a gente vai reproduzir coerência se muitas vezes somos incoerentes? Então, os milagres das promessas, eles têm tudo a ver com a voz da coerência. Então, quero começar dizendo que nós sim vivemos uma sociedade que está faltando milagres. Eu acho impressionante quando as pessoas chegam na Farol e elas estão com a vida travada, estão devendo, a coisa não vai, o emprego está ruim, a família está destruída, os filhos estão sendo cação, e daqui a pouco, 3, 4, 5 meses, firmes, aprumando na palavra de Deus, ouvindo palavra pura, não palavra coaching, ouvindo palavra que muitas vezes confronta o ego, não afofa ego, palavras manifestas do Espírito Santo, reveladas pelo Espírito Santo. Nós não estamos precisando de mais informação, nós estamos precisando de mais revelação e obediência, né? As palavras de Deus, elas são verdadeiramente capazes de transformar as nossas vidas. Hoje de manhã, logo que acordamos, colocamos um louvor para orar juntos, eu e a Tawana, eu disse, amor, nós não precisamos de mais nenhuma informação. Nós já sabemos tudo o que precisamos para o resto da vida. O que nós precisamos é de revelação. Revelação é quando a informação do céu desce até o entendimento humano e há capacidade em nós de corresponder obedecendo. Então vou dar um exemplo. A informação diz que os juros estão altos. Eu sou economista, então eu sempre dou exemplos de economia. A informação diz que os juros estão altos, não é verdade? E a informação diz que o dólar está baixo, não é verdade? E o dólar está baixo com juros altos é um fenômeno muito atípico na economia. Isso significa que esse dólar deve estar baixo artificialmente, porque o câmbio no Brasil é um câmbio flutuante e sujo. O governo interfere no câmbio quando ele quer manipular políticas econômicas. Então, até as eleições, quem quiser comprar dólar, euro, compre à vontade, porque depois das eleições vai voltar a subir, porque não tem colchão de reserva suficiente. Dicas de economia. Você veio no culto e pegou dica de economia. Você não tem reserva suficiente de dólar para poder manter o dólar baixo por muito tempo, certo? Então, vai passar a eleição, independente do resultado, o governo vai precisar voltar a deixar o câmbio mais solto, por oferta e demanda. O que tem dinheiro saindo do Brasil e indo para o exterior, você não faz ideia. E como consegue o câmbio estar ainda baixo? Porque ele está sendo manipulado, essa é a palavra. Então, essa é a voz do conhecimento, da informação. Isso você não precisa ler Bíblia para saber disso. Precisa ler o jornal, talvez estudar um livro de economia. Mas quando você tem revelação, aí é diferente. Revelação diz o seguinte, olha, os juros estão altos, mas Deus, falando cada um individualmente, revelação individual. Mas, meu filho, no seu caso, está na hora de você comprar um imóvel. Aí você fala assim, não faz sentido. Juros altos? Comprar imóvel? Eu não tenho dinheiro? Eu vou ter que pegar empréstimo? Como assim? Então você vai buscar em Deus. Fala assim, Deus, não faz sentido a revelação que você está me dando com a informação que eu tenho. E aí Deus vai falar assim, simplesmente obedece, porque eu sou o Deus do ontem, do hoje e do amanhã. Se você me obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. Aí você obedece. E de repente, passa o ano eleitoral, o dólar volta a pipocar, os juros mais ainda, o dinheiro perde valor e os imóveis sobem. Poxa, fiz uma boa escolha a partir de revelação. Eu não estou dizendo que isso é revelação para ninguém, eu estou dando um exemplo. Estão entendendo? Revelação não tem a ver com informação. E nós muitas vezes vivemos uma comunidade de falta de milagres, porque nós somos muito bons para estudar e entender, e pouco bons para ler a Bíblia e orar e obedecer. Nós somos muito bons para ir no flow do que está todo mundo fazendo, porque a revelação para aquela pessoa era aquilo. Mas revelação é individual. Pode até ser coletiva para uma comunidade,
mas ela nunca é uma direção generalizada. E eu vou falar sobre uma revelação hoje na palavra de Deus. Eu vou falar sobre Maria, a virgem que engravidou. Imagine você, se toda virgem que engravidar vai falar que foi concebida pelo Espírito Santo. Em primeiro lugar, a gente não vai acreditar. Como assim está grávida? Ah, mas Deus não pode fazer de novo? Deus pode fazer quando Ele quiser, mas o Messias já veio e já usou Maria. E eu não conheço na história nenhuma outra virgem que engravidou sem fazer relação sexual. Então muitas pessoas, elas estão ficando completamente fora de coerência, porque ao invés de elas buscarem a revelação de Deus, elas estão vivendo da informação, e pior, nem é da sua informação, é da informação do outro, que talvez para ele era revelação. Eu me lembro quando começou a surgir aí um guru das finanças, que eu não vou citar o nome, que eu não quero expor ninguém negativamente, mas ele começou a falar para todo mundo vender todos os imóveis e colocar o dinheiro no CDB, que dava para viver de juros e pagar o aluguel. Mas com a inflação, porque o Brasil não é para amadores, é um país difícil de entender, economicamente, politicamente falando, aí a galera começou a vender todos os imóveis, começou a colocar o dinheiro, e aí, nossa, que legal, rendendo 10, 12% ao ano, glória a Deus, que maravilha, eu vou viver de aluguel, olha que maravilha, eu estou com dinheiro líquido e ainda estou com aluguel, posso pagar o aluguel com juros, maravilha, glória a Deus. Um monte de crente foi nessa onda. Passaram-se uns 2 anos, esse que ensinou todo mundo a fazer isso, começou a comprar imóveis. Estava todo mundo desmobilizado já. Sabe o que aconteceu? A inflação começou a subir, o preço do aluguel mais ainda. Os juros também subiu, mas a inflação real foi tão alta que a diferença entre os juros, a rentabilidade e a inflação começou a dar uns juros bem pequenininho. E daqui a pouco, quem não tinha um imóvel para morar, começou a ter que pagar aluguel e não ter de onde tirar essa rentabilidade. E aí eles queriam comprar de volta o imóvel. Só que o imóvel agora que ele vendeu a 300 está valendo 500. Quem fez curso de finanças comigo nessa época sabe que eu falei. Não vendam todos os imóveis. Porque aquilo que talvez serviu para um não serve para todos. Nós gostamos de viver de informação, nós gostamos de entender tudo. Você não é assim também? Fala a verdade. Você não quer que tudo faça sentido na vida? Agora deixa eu te perguntar, quem quer, honestamente, quem pode levantar a mão e dizer assim, ó, eu quero que tudo faça sentido na vida? Levante sua mão, eu vou fechar o olho. Quase ninguém, Deus, levantou a mão. Vou abrir agora. Olha, engraçado, a gente quer entender tudo, a gente quer estar no controle. Agora eu vou fechar o olho de novo e vou abrir no finalzinho só para ver. Quem aqui quer viver milagres? Levanta a mão. Olha, parece que é um público maior ainda. Deixa eu te dizer uma coisa. Como é que você vai viver milagres se você quer entender tudo? Você está incoerente. Porque milagre é não entender tudo. Milagre não se explica. Milagre se vive. Um diagnóstico médico chegou até minha esposa. Olha, durante 7 anos você vai fazer um tratamento com tantos remédios, você vai fazer uma cirurgia e quem sabe você vai engravidar. O tratamento médico é esse. Passou por meus melhores especialistas do Recife. Fomos buscar o remédio nos Estados Unidos, que não tinha no Brasil ainda. Entramos numa igreja cheia do poder de Deus, como essa, graças a Deus que você está. A presença de Deus habitava naquele lugar. Fomos um dia antes, porque eu sou precavido, eu não sabia o caminho, não tinha o Waze na época. Eu falei, quer saber? Eu vou um dia antes, porque eu não quero perder a chance de perder esse culto. Quando eu cheguei no dia antes, eles estavam arrumando a igreja, e estava tendo um ministério de cura na igreja, naquele sábado. E a gente entrou sem saber a programação da igreja. E a Tawana entrou. E quando a Tawana entrou, uma doida cheia do Espírito Santo colocou a mão no ventre de Tawana e falou assim, o Senhor está curando a sua endometriose. A gente começou a chorar. Falou, como que essa mulher sabia? A gente veio comprar remédio para ela fazer de repente um tratamento e ser curada. Não, mas eu quero entender tudo. O tal do resveratrol na época, ele vai fazer isso, ele vai desinflamar, ele vai diminuir a quantidade de sangue, daí o pólipo vai sair, e aí ela vai começar a ter menos fluxo, e daí Deus vai fazer um milagre, daqui a 7 anos nós vamos fazer mais umas 2 cirurgias e vai dar certo. A informação diz isso. Mas não foi isso que Deus disse. Aí eu fiz a minha parte, eu tentei. Deu certo.
7 meses depois, Tawana estava grávida do nosso filho Davi, que hoje já tem 9 anos. Porque informação é querer entender tudo. Revelação é obedecer tudo que Deus fala. No ano passado eu dei um exemplo disso financeiro. Eu falei que quando nós estávamos numa situação caótica financeira, o Senhor nos pediu a última coisa que tínhamos, que era um carro. Um carro popular. E no dia 24 de dezembro daquele ano, nós colocamos a chave do carro no ofertório da igreja. Nossa, a gente precisa até abrir o gasofilácio aqui, que não cabe uma chave do carro. Lá era salva, cabia. E aí Deus mandou, eu coloquei. Daí foram contabilizar as ofertas, não entenderam. Eu disse assim, não, a gente doou o carro, mas só precisa vender agora. Em uma semana a gente vende o carro. E a gente entrega o carro. E a gente está agora literalmente sem nada, precisando de carona. Com um filho recém-nascido. Mas Deus disse ao meu coração, ou eu vou ser o seu tudo, ou eu não posso ser nada. E eu disse, Deus, tudo que eu tenho é teu. A gente canta tão bonito isso, né? Tudo que eu tenho é teu. Mentira. Filho, Cristo, tudo que eu sou é teu. Mentira, a gente vive buscando alguma coisa para se apoiar. Vive buscando alguma coisa para ter segurança. Vive buscando algum motivo para controlar. Isso quando se traduz a pessoas, então fica pior ainda, porque se torna abusivo. Você começa a controlar pessoas. Controlar rotinas, controlar vontades, isso é terrível, tóxico demais. Porque não sabemos confiar. Então naquele dia, com coragem e ousadia, vendemos o carro, entregamos o valor para a igreja. E uma semana depois eu estava dando palestra gratuitamente na Saraiva. Obedecendo a Deus, sendo um bom mordomo. Eu estava desempregado, estava começando fazendo mais networking. Dando palestras de finanças, gratuitas. Quem sabe ali surge alguma oportunidade de emprego. Quem sabe ali surge alguma consultoria financeira. Não fiquei parado, sem fazer nada. Ao contrário. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos lutar. E alguém, uma prefeita de uma cidade do interior, assistiu minha palestra. Não sabia que ela era prefeita. Pegou o meu contato. Não sabia que ela era prefeita. Deu o meu contato esperando que eu fosse ganhar uma consultoria. E que fosse dar para pagar pelo menos o condomínio do mês, que o imóvel era nosso. Irmãos, na outra semana a secretária dela me ligou e me disse que ela assistiu uma palestra minha, que tinha gostado muito. E que ela queria que eu treinasse todos os funcionários da prefeitura. E o treinamento ia durar 6 meses. Então ela pediu para eu montar uma proposta. E eu pensando numa proposta bem cara. Não dava o valor mínimo do que a última licitação tinha pago. Então, eu mandei aquilo que eu achava que valia a minha palestra. E a moça falou assim, não, olha, deixa eu te falar, refaz. Isso aqui não vai passar, vai parecer fraude. Você tem que fazer pelo menos um valor competitivo das últimas palestras. Pra vocês terem uma ideia de magnitude de valor, o carro que a gente doou custava na época R$39 mil. E por uma palestra, um dia de palestra, eu precisava cobrar no mínimo R$50 mil. E durante 6 meses, eu dei palestra todas as semanas. Porque eu não preciso de uma informação. Eu preciso de uma revelação que eu estou disposto a obedecer. E aí de 100 carros, daqui a pouco a gente está com uma caminhonete. E aí as pessoas olham e falam assim, meu Deus, que coisa, hein? Deve estar traficando. Porque elas não conhecem o seu coração e nem as suas experiências com Deus. Elas não sabem o seu secreto e ninguém precisa saber. Hoje é testemunho e é um testemunho num lugar diferente daquele que eu plantei. Porque ninguém precisa saber até hoje o que eu fiz lá. Eu e Tawana, em obediência ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto você não tiver coragem de obedecer à revelação da última estação, não tem nova estação sobre sua vida. Porque milagre não se explica, milagre se vive. Mas não tem como viver milagre querendo controlar tudo. Milagre querendo entender tudo. Nós vivemos numa sociedade de falta de milagres diários, porque as pessoas estão completamente desesperançosas, suas vidas estão entulhadas, suas emoções estão destruídas, tem um caos estabelecido, as relações são de desconfiança, o bom caráter e a boa integridade estão como manga de colete na sociedade. E pior, líderes religiosos, e aqui eu tenho capacidade de anunciar porque eu sou um deles, muitos líderes religiosos que deveriam dar um bom exemplo de caráter, de integridade, de conduta moral, de conduta ética, de transparência,
transparência, de lisura. Eles têm feito um péssimo trabalho, o que mancha ainda mais a reputação e fazem com que aqueles que deveriam estar no caminho se desviem do caminho. E a palavra de Deus não vai pegar leve com eles. Ai daquele, por meio de quem vem o escândalo. A quem Deus confiou, ele pedirá contas. Por isso que naqueles dias, diz a palavra de Deus, nos últimos dias, haverá muitos falsos profetas. E tem mais, o amor se esfriará. A incredulidade será algo constante. Isso aqui, esse cenário que eu estou lendo para vocês. E tem mais, no dia do grande juízo, alguns chegarão na porta do céu e falarão assim: Senhor, no teu nome eu expulsei muitos demônios. Olha, no teu nome eu falei em línguas. Olha, no teu nome eu profetizei e pessoas foram saradas. No teu nome. E ele vai dizer assim: eu nunca te conheci. Afasta de mim, você que tem lábios e mãos impuras. O raio-x social é esse: faltam milagres, porque também falta confiança. Faltam milagres, porque falta obediência. Faltam milagres, porque a gente quer entender tudo, e não dá para entender tudo e viver milagre que não se explica. Faltam milagres. Mas a gente não consegue mais ter na sociedade bons exemplos de conduta. Então o que nós vamos fazer? Exigir o que não temos? Ou nos tornarmos aquilo que exigimos? 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Vivemos uma sociedade completamente desequilibrada, sem moderação alguma. Uma sociedade medrosa, que precisa tomar remédio o tempo inteiro para tirar o medo. Uma sociedade que não dorme em paz, como diz Salmo 4:6. Em paz eu me deito e logo me ponho a dormir, porque só Deus me faz descansar tranquilo. Uma sociedade desequilibrada, ansiosa, preocupada com o futuro. Uma sociedade que não conhece paz. Porque a paz não é a circunstância perfeita. A paz é o que excede ao nosso entendimento, mesmo diante de circunstâncias turbulentas. A paz é o que eu tive que ter essa semana. A gente acorda segunda-feira com a caixa d'água estourada. Na terça-feira com a filha com otite. Tendo que administrar trabalho, igreja, filhos. Na quarta-feira, uma chuva bem na hora do culto, pregando sobre ofensa e sendo ofendido. Na quinta-feira, acordando cedo para trabalhar, enfrentando um trânsito daqueles e chegando tendo perseguição de chefe. Na sexta-feira, estando cansado, oprimido, descarregado, sem energia e olhando para o céu e dizendo assim: a paz que excede o entendimento vem sobre a minha vida agora. Graças a Deus, hoje é feriado, nós vamos descansar. Deixa eu te dizer uma coisa. Só Deus pode colocar no nosso coração a moderação, o equilíbrio que nós precisamos para viver num mundo cheio de informações, mas com pouca revelação e poucos milagres. Cheio de maldade e malignidade, com poucos bons exemplos de conduta moral e integridade. Cheia de pressão e opressão e com poucas pessoas que estão dispostas a orar e ajudar você a vencer as opressões. Deixa eu te falar, não tem segredo. Os dias são maus. A vida é difícil. A gente lida com leões e ursos, mas tem dias que a gente lida com leões e ursos invisíveis, que são principados e potestades que sugam nossas forças, nossas energias. São principados e potestades que tentam o tempo inteiro roubar a nossa alegria e paz, a nossa conduta ética e moral, porque quando você vê, a sua obra da carne se aflora: a ira, o ódio, a vingança, a competição. Se você não tomar cuidado, daqui a pouco você só tem o nome de crente, mas de crente mesmo não tem mais nada, a não ser o hábito de vir à igreja. Deus nos chamou para sermos uma voz para a coerência. Deus chamou a mim e a você para sermos aquilo que está faltando no mundo. É por isso que o nosso nome é Farol.
Farol, nós somos um farol, mas Ele é a nossa luz. Significa que ainda existe esperança. Existem pessoas de bem, reunidas no nome do Senhor, capazes de se submeter à voz de Deus e à palavra de Deus, capazes de abrir mão da sua própria vontade, seu ego, obedecer às revelações que vêm do alto e experimentar os milagres que ninguém vive. Deus nos chamou para isso e Ele fez para que nele nós possamos ter equilíbrio. Talvez vão começar a perguntar para você como você consegue. E você vai dizer, eu não consigo. É Deus em mim que consegue. Deixa eu dizer, olha, não tem segredo, ninguém aqui é bom. Ninguém aqui é bom. Nós somos seres passíveis de erros, nascemos em pecado concebeu a nossa mãe. Se você acha que porque tem 10 anos de igreja é melhor do que alguém que chegou hoje, você está muito enganado. Não tem bom. Todos os dias é joelho no chão, jejum e oração, cara no pó, para nos mantermos humildes o suficientes e sabemos. Ele é soberano, eu não. Ele é perfeito, eu dependo dele. Ele tem toda a paz, eu só tenho paz e caminho nele. Ele tem todo o equilíbrio, eu me desequilibro facilmente, se não for pela presença do Espírito Santo na minha vida. Ele nos fez para vivermos em equilíbrio. A questão é, você escolhe viver nesse equilíbrio. Há uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a volta de Jesus. Hoje eu profetizei isso sobre Eloá. Existe uma voz que clama no deserto, né? E qual é o deserto? O deserto é esse contexto que estou explicando para vocês. É a falta de milagres que vivemos na sociedade. É a malignidade humana se espalhando. É a quantidade de pressão e opressão que vivemos. É a falta de caráter das pessoas. Prometem, não cumprem. Começam, não terminam. Mentem de acordo com seus interesses. Tratam de acordo com o seu network. Enquanto você interessa, está do seu lado. Não interessa mais, puxa o seu tapete. Não pensam e não medem consequências. Esse é o deserto que vivemos. Alguém vive num deserto diferente do meu? Relações de confiança e de lealdade são manga de colete. Por isso valorize quem é. Ontem eu estava conversando com o irmão e disse para ele, para mim, confiança vale mais do que muito dinheiro. Porque muito dinheiro a gente consegue fazer hoje em dia, tá fácil. Mas confiança tá difícil de encontrar. Quando você confia em alguém, essa pessoa é confiável, é leal, é honrosa, pode ter certeza, você tem mais do que muito dinheiro nessa relação. Essa relação é muito benéfica. Pessoas que prometem e cumprem, pessoas que mantêm a linha, pessoas que são éticas e leais, pessoas que não voltam atrás dos seus compromissos. Pode ter certeza, é manga de colete na nossa sociedade. Vivemos num deserto caótico hoje em dia. E eu não estou querendo pintar o inferno na terra para vocês, é o que nós estamos vivendo. Só que nós não podemos ir para a lógica da desconfiança, porque senão nós nos tornaremos completamente desequilibrados, doentes, enfermos. Sabe, irmãos, daqui a 2 finais de semana vai ter uma conferência chamada Equilíbrio. E aqui não é propaganda não, é convocação. Se você quer viver paz, estabilidade e milagres nessa estação, hoje não saia daqui sem fazer a sua inscrição solidária para essa conferência. Não tem como a gente achar que sabe viver em equilíbrio se a gente não se submete à palavra de Deus. Eu vou sentar e vou ouvir 2 sessões e vou ministrar em uma. E já sei até o que vou ministrar. Quando eu ouvi o ano passado Helena Tanuri falando sobre isso, sobre equilíbrio. E o que eu mais gostei da palavra, eu vou ser bem honesto, porque nós estamos vivendo numa sociedade de 80% dos brasileiros vivendo dívidas financeiras. 80% dos brasileiros estão negativados. E quando ela diz que não adianta o Brasil ter as melhores condições, que não é o que acontece hoje, a gente sabe. Não adianta você ganhar todo o dinheiro. Se você, toda festa que vai, precisa comprar uma roupa nova para mostrar para o outro que você tem, quando na verdade você está hipotecado no cartão de crédito, você está em desequilíbrio. Quem lembra que ela falou isso? Levanta a mão. Ela equilibrou e ajustou. Muitas famílias saíram de dívida do ano passado para esse, porque estavam na conferência Equilíbrio e ouviram a voz do Senhor. Ah, mas eu não quero saber. Eu falei para os meus irmãos, falei, gente, a gente não convida gente de fora porque a gente não gosta de pregar, não. Nem porque é confortável para nós. A gente convida gente de fora porque conferência significa conferir. Conferir se o seu pastor e sua pastora estão falando a verdade, estão pregando a Bíblia. Você tem que conferir. E a gente traz para vocês pessoas de fora para conferir. De repente eles começam a pregar tudo que vocês já ouvem durante a semana, mas aquilo faz mais sentido para você. Porque, sabe aquele ditado, santo de casa não faz milagre? Às vezes não faz mesmo. Precisa alguém de fora
para contextualizar aquilo que quem está de dentro está falando. Como é que as pessoas vão conhecer a Jesus? Como é que nós vamos preparar o caminho? Como as pessoas vão vir para a igreja? Se o que elas conhecem de crente não é a manifestação de Deus aqui na terra. Como as pessoas vão querer conhecer a Deus? Se o que elas conhecem de gente que se diz evangélico é gente sem caráter. É gente sem equilíbrio. É gente sem integridade. Pois em nome de Jesus, irmãos, nessa manhã, eu oro para que na Farol, todos os que se chamarem Farol, serão convidados a uma transformação real de caráter à imagem de Cristo. Eu oro para que em nome de Jesus, Deus gere em nós uma cultura tão forte de integridade, uma cultura tão forte de boa índole, de boa fama, de equilíbrio, que todos que conhecerem a Farol em Campinas e nas nações, vão reconhecer que existe um pastor na Farol chamado Jesus, que está ajustando a cabeça e o caráter de todo mundo. Você pode até chegar aqui desequilibrado, mas vai sair daqui equilibrado. Você pode chegar aqui endividado, mas Deus vai curar você desse espírito de dívida. Você pode até chegar aqui meia boca, mas Deus vai transformar você num crente arretado em nome de Jesus. Você pode chegar aqui ganancioso, mas Deus vai te tornar generoso. Você pode chegar aqui pobre, vai sair daqui enriquecido. Você pode chegar daqui falto de milagres, mas vai sair daqui cheio do Espírito Santo, cantando aleluia, para onde você for. Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele não mudou o seu caráter. Jesus é lindo, prepare o caminho, que as pessoas do seu trabalho tenham saudade de quando você falta, que as pessoas do seu trabalho tenham saudade quando você tira férias, que os seus vizinhos sintam falta de você positivamente, não que achem um alívio quando você sair, for embora, graças a Deus. Ai, que cara chato. Tem uns crentes chatos para burro, Deus me perdoe. Tem que ter equilíbrio para lidar com eles. No meu trabalho já dei uns 10 convites da Conferência Equilíbrio. Tudo convidado. Depender de mim, vai tudo entrar no eixo. E a gente deixa um rastro da presença de Deus por onde a gente passar. Essa semana, eu e Tauana fizemos uma reunião importante. E era uma autoridade governamental. Quando nós entramos na sala, nós tínhamos uma lista de colocações, não de pedidos. Nós tínhamos uma lista de colocações e posicionamentos. E o que me chamou a atenção, sabe o que foi, irmãos? A primeira coisa que a autoridade falou para mim e para a Tauana foi: acabamos de nos mudar para esse andar, é a primeira reunião que eu vou fazer. Vocês nos dariam a honra de orar por essa sala? Irmãos, quando a Tauana abriu a boca, a presença de Deus começou a encher aquele lugar. Sabe o que é você ver uma pessoa austera, que tem um caráter nobre e que é vestida de autoridade, se emocionando com a presença de Jesus? Foi assim que nós deixamos aquela sala. E assim quero ser conhecido, quero que você seja conhecido como alguém que deixa um rastro da presença de Jesus por onde passa. E sabe, gente, Jesus não compactua com os nossos erros, por mais que Ele nos ame. Ele nos ama, mas Ele não compactua com as nossas limitações. Ele nos convida a uma vida de transformação. Qual é a voz que nós temos ecoado? Será que parece com a voz do nosso Deus amado? Será que ela soa, né? Quando nós falamos, existe uma linguagem de redenção, de perdão, de reconciliação, de transformação. Um convite a sairmos da zona de conforto e sermos transformados à imagem de Cristo. Sabe, ninguém aqui é perfeito, muito menos eu. Uma questão é não ser perfeito, outra questão é se acostumar a ser um Zé Ruela. Nós não precisamos ir para esses extremos, não é verdade? Já que eu não sou perfeito mesmo, eu vou fazer tudo errado. Não, isso é ser um baguá, uma pessoa sem expressão cultural, evangélica, cristã, discípulo de Cristo. Uma coisa é você não precisa se exigir perfeição, não é isso. Mas precisa exigir um nível, né? Um mínimo de nível, não é verdade? Existe um limite, não existe, irmãos? Um posicionamento que nós precisamos ter, né? Nós não podemos ser qualquer coisa só porque nós não somos perfeitos. Isso exige de nós moderação.
Que voz temos ecoado? Será que a gente está parecendo com a voz de Jesus, que está sempre transformando os ambientes por onde passa? Porque todo milagre começa com uma voz. Olha, eu vou contar a história hoje que vocês já sabem. Todo cristão tem que saber essa história, que é uma história maravilhosa. Quando Isabel estava no 6º mês, está em Lucas 1, tá? Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E o anjo levava uma mensagem para uma virgem, que tinha casamento contratado comum com um homem chamado José. Descendente do rei Davi, ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada, o Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz um filho, porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem e será chamado Filho do Deus Altíssimo. O Senhor vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. E ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Então, Maria disse para o anjo: isso não é possível, pois eu sou virgem. E o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá como uma sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos. No entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez, porque para Deus nada é impossível. Mas você entrou aqui achando que Deus está contra você. Mas você viveu a sua semana pensando nas impossibilidades e não na possibilidade de milagres. Mas você está tão contaminado com essa sociedade iníqua que você esqueceu que Deus ainda existe. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Então eu quero que a gente repita 3 vezes para a gente não se esquecer essa semana. Porque para Deus nada é impossível. Mas eu quero com mais convicção. Porque para Deus nada é impossível. Mais uma vez, Farol. Porque para Deus nada é impossível. Coloque os impossíveis numa lista nessa manhã. Porque para Deus nada é impossível. Ontem eu visitei uma lista do dia 7 de janeiro, num culto que eu participei de quarta-feira profética aqui nessa casa. Apóstolo Lenilson estava pregando. Sentei para ouvir a voz de Deus. Gosto também de convidar às vezes meus amigos, irmãos, porque eu gosto de parar para ouvir a voz de Deus, sabe? Eu preciso. Eu convido você que não vem de quarta, está perdendo muita coisa, viu? Sabe de uma coisa? Aquele dia Deus falou comigo e Ele disse assim: anote. Tem um grupo, eu e a Tauana, né? Eu e ela, o grupo que a gente conversa das nossas coisas. Aí eu anotei assim: 7 de janeiro. Milagres para 2026. Número 1, pá. 2, pá. 3, pá. 4, 5, 6. Anotei 7 milagres. Para cada milagre fiz um voto com Deus. Fiz um voto financeiro com Deus. Para esse milagre farei isso. Coloquei todas as ofertas em prática. Alçada, sacrifício, de amor, votiva. Coloquei todas em prática. Ali. E disse: Deus, à medida que você for fazendo, eu vou cumprindo. 7. Ontem eu abri essa mensagem. E nós já determinamos e concluímos os 7. Agora eu vou fazer uma nova temporada de milagres. Aquilo que era para 2026, no primeiro semestre Deus fez. Então agora, antes de acabar o primeiro semestre, eu já estou fazendo uma nova lista. Hoje eu comecei. E vou entregar aqui já. Porque já fiz. Porque Deus existe. Não é porque as pessoas não conseguem mais experimentar Deus que eu vou viver uma vida sem milagres. Não é porque as pessoas são falsas que eu vou ser falso. Não é porque as pessoas são incoerentes é que eu vou me acostumar com incoerência. Não é porque as pessoas estão acostumadas com líderes fajutos que eu vou ser um líder fajuto. Não é porque as pessoas não veem mais pureza nas outras que eu não vou mais ver pureza nas outras. Não é porque as pessoas são desconfiadas que eu vou deixar de confiar que Deus pode tornar pessoas confiáveis. Todo milagre começa com uma voz. Maria ouviu a voz de um anjo. E esse anjo disse: olha, vai acontecer algo extraordinário em você.
Você vai gerar o Filho de Deus. Por várias vezes, daqui a pouco nós vamos ler o segundo trecho de Lucas 1. Lucas 1 é um texto maravilhoso. E ele vai dizer assim várias vezes: não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Sabe por que também muitas vezes não vivemos os milagres de Deus? Porque além de estarmos desacreditados, quando nós estamos animados para tomar um passo de fé, nós temos medo. Porque nós queremos entender e controlar tudo, nós ficamos com medo se der errado, se Deus não nos respaldar. O maior inimigo do milagre, depois da desconfiança e da incredulidade, é o medo. E ele disse: não tenha medo. O que está sendo gerado no seu ventre vem de Deus. Talvez você está aí hoje com sonhos, com projetos. Você está aí querendo acreditar de novo num relacionamento, querendo dar uma chance ao destino, querendo dar uma chance à igreja, querendo dar uma chance aos pastores, querendo dar uma chance ao cônjuge. Mas você está assim: eu não consigo mais acreditar. Vença a incredulidade. Não tenha medo, o que está sendo gerado vem de Deus. Deus que começa a boa obra é o mesmo Deus que conclui. Ele não para a coisa no meio do caminho. Todo milagre é respaldado no caráter de Deus. E todo milagre começa com uma voz. Eu estou aqui nessa manhã profetizando como uma voz que ecoa no deserto: Farol, Deus ainda faz milagres. Farol, a igreja ainda pode ser uma família. Farol, ainda há pessoas que são completamente rendidas ao Senhor. Ei, Farol, existe um avivamento estourando na nossa cidade. Nós participamos dele. Ei, Farol, existem promessas antigas de Deus que vão se cumprir nessa estação. Nós estamos prestes a entrar numa temporada absurda de milagres. Farol, não fique de fora do que Deus está fazendo. Farol, volte a acreditar. Farol, volte a ter um tempo com Deus. Farol, volte a se envolver com as coisas de Deus. Farol, volte. Volte. Não à toa, antes de subir ao púlpito, uma das irmãs chegou aqui e disse assim: quero agradecer você, Tauana. Eu e a Tauana, a gente estava ali, e ela com lágrimas nos olhos disse: quero agradecer vocês. Vocês me tiraram do vale dos ossos secos. Hoje eu não estou aqui para fazer nada, a não ser te agradecer, pastor, pastora. Eu disse assim: agradecer pelo quê? O que nós fizemos? Eu não sei nada do que eu fiz. E ela disse assim: porque hoje eu acredito, porque hoje eu tenho esperança. Porque hoje eu estou vivendo outras coisas que eu não estava conseguindo mais viver no ambiente da igreja. Deixa eu te dizer, enquanto você não ouvir a voz de Deus e não obedecer a revelação que Ele está trazendo, não tem milagre. Mas a partir do momento que você sai da desesperança, incredulidade e consequentemente medo, que te levam para trás e mais distante de viver promessas de milagre, você entra numa nova estação. Tem uma nova estação desde abril, apontando para um caminho de milagres. Eu já estou vendo na igreja vários milagres acontecerem. Eu estou vendo na nossa casa. Eu estou vendo o que o Senhor está fazendo. Eu quero te perguntar, Farol, será que você também pode enxergar com os olhos da fé nessa manhã? Não com os seus olhos da informação, não com os seus olhos da sociedade, mas com os olhos que só Deus pode nos dar, que são os olhos espirituais. Será que existe visão espiritual para você nessa manhã? Se existe, comece a levantar a mão e diga: eu recebo visão espiritual para enxergar as coisas como Deus enxerga, não como eu estava enxergando até entrar aqui. Eu quero receber visão do alto para ter os pensamentos de Deus e não os pensamentos meus a respeito das coisas. Eu quero ter revelação do alto para obedecer a voz de Deus e não endurecer o meu coração. Eu quero viver os milagres dessa nova estação, Deus. O Senhor continua falando, o Senhor continua agindo, o seu caráter é imutável, ainda que as decepções e frustrações tenham me feito desacreditar. Nessa manhã eu entro em aliança contigo. Eu vou crer até o Senhor realizar. Aleluia. Todo milagre começa com uma voz. Todo milagre começa com uma anunciação. Milagres das promessas, sabe? Toda voz de milagres requer coerência. E coerência não significa que tudo está fazendo sentido do seu jeito, mas tudo fará sentido do jeito de Deus. Maria não precisou entender como ela estaria grávida sem uma relação sexual. Ela se sentiu bem-aventurada, porque alguém anunciou que ela ia viver o milagre. Então ela acreditou que ela seria uma ferramenta útil para Deus, para ser um exemplo para todas as nações da terra até hoje, como aquela que obedeceu à voz de Deus, não endureceu o seu coração e abrigou o nosso Messias no seu ventre.
Eita Deus, maravilhoso. Toda voz de milagres requer coerência. Coerência não significa que tudo faz sentido do seu jeito. Coerência significa que tudo faz sentido para Deus. Eu pergunto para você, onde estão as suas impossibilidades? E eu respondo, para Deus não há impossíveis. Onde estão as suas desesperanças? Para Deus não há impossíveis. Onde estão os seus medos? Para Deus não há falta de cura do medo. O que Ele mais faz é curar um monte de medroso. Fez isso comigo, fez isso com Josué, fez isso com Davi, fez isso com Sansão, fez isso com todo mundo que se submeteu ao processo. Deus cura os nossos medos. Coerência requer equilíbrio. Sabe o que é coerência? É fazer tudo o que você precisa fazer. E é não fazer tudo o que você não precisa fazer. Tudo o que Maria precisou fazer foi simplesmente obedecer a Deus e guardar a promessa. O resto Deus fez. Até avisar o noivo dela que ela não tinha transado com ninguém, Deus fez. Até preparar o caminho para a manjedoura onde Cristo ia nascer e salvar todo mundo, inclusive eu e você. E sem Maria não estaríamos aqui, gente. Porque Jesus é o nosso Salvador, ela carregou o nosso Salvador. Nessa manhã de milagres, eu estou começando a anunciar uma nova estação sobre as nossas vidas, Farol. Uma estação de mais influência, uma estação de portas abertas, uma estação de curas dos relacionamentos, uma estação de cura emocional, uma estação onde o Senhor vai desencadear e acabar com todas as dores do passado, uma estação onde Ele vai nos colocar em ciclo virtuoso, uma estação de promessas cumpridas, uma estação de palavras proféticas novas, uma estação de confirmação de sonhos, uma estação de impossíveis tornarem-se reais. Eu vou viver isso, você vai viver isso, aqueles que chegarem aqui vão viver isso, uma estação de aumento de influência e de graça. O caráter de Deus é a base para todos os milagres. Sabe, a gente erra quando tenta dar uma forcinha para Deus, e a gente erra também quando não faz a nossa parte. Coerência é fazer o que você precisa, o que você pode fazer. E é confiar em Deus naquilo que você não pode fazer. Consequentemente, não precisa fazer. Orar é tua responsabilidade. Responder a oração é a responsabilidade de Deus. Acreditar é a tua responsabilidade. Fazer o milagre é a responsabilidade de Deus. Trabalhar é a tua responsabilidade. Promover você é a responsabilidade de Deus. Abrir-se para relacionamentos é tua responsabilidade. Curar os relacionamentos é responsabilidade de Deus. Educar os filhos é a tua responsabilidade. Confiar que Deus vai fazer essa educação dar bom é a responsabilidade de Deus. Nós tiramos a mão daquilo que Ele tem que fazer. E nós fazemos tudo o que precisamos fazer. Um novo tempo requer uma nova autoridade. E a autoridade não vem com aquilo que eu recebo, mas vem com aquilo que eu entrego. Então recebeu autoridade para ser juiz quem um dia entregou horas de estudo e passou no concurso. Eu recebo autoridade para assinar uma receita porque sou médico, porque passei no mínimo 6 a 8 anos estudando para poder receitar sobre aquilo. Eu tenho autoridade para falar a vocês de acordo com aquilo que eu já venci. Porque se eu não venci, não é uma pregação. É uma palestra. E palestra não muda a vida de ninguém. Como nós precisamos dessa humildade nessa estação? Para entender que a autoridade nova significa uma nova entrega. Eu abro mão do meu conhecimento humano, Senhor, e recebo a informação do céu. Eu abro mão, Senhor, do meu jeito de fazer. Eu quero aprender o jeito do Senhor de fazer. Deus, eu abro mão nessa manhã da minha maneira de pensar, e eu peço que o Senhor coloque em mim os teus pensamentos. Eu abro mão das histórias que eu vivi, eu quero aprender as suas novas histórias, Deus. O Senhor é um Deus de novas estações, de novas histórias. Deus, eu abro mão daquilo que eu fiz a vida inteira para fazer algo novo do seu jeito nessa estação.
Milagres das promessas. Um novo tempo requer uma nova autoridade, mas também requer uma nova versão. Essa coisa de eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela, isso não é de Deus. Isso é coisa do cão. Nós precisamos todo dia melhorar. Você não precisa ser melhor do que ninguém. Você precisa ser melhor do que você era ontem. Deus não está usando você para comparar com outro filho, outra filha dele. Mas você pode ser uma versão melhor do que você foi ontem. Você pode ser mais paciencioso. Você pode ser mais humilde. Você pode ser mais generoso do que você foi ontem. Você pode ser mais íntegro do que você foi ontem. Deus não quer você com base em ninguém. Ele quer você com base no Filho dele, Jesus Cristo. Ele é o nosso padrão. Quanto mais nós parecemos com ele, mais versão nova surge de nós, não é? É ou não é? Quanto mais nós parecemos com Jesus, mais a gente vai se transformando. A imagem e semelhança dele. Pessoas que insistem na imbecilidade própria, jamais terá a recompensa de viver milagres extraordinários. Tem coisas que fazemos que é completamente imbecil, irmãos. Porque fazemos do jeito que queremos e não do jeito que Deus quer. Um novo tempo, num tempo de milagres, precisa ter uma nova autoridade, uma nova entrega, mas também uma nova versão e uma nova cosmovisão. A maneira como você enxerga as coisas precisa mudar. Vou te falar uma coisa, para você nunca mais se esquecer. A sua visão vai determinar o seu alcance. Um dia, quando nós começávamos a Farolzinha, com 22 pessoas, e não faz muito tempo, vai fazer 5 anos esse ano, eu disse para minha esposa e para aquelas 22 pessoas que estavam com a gente, olha, deixa eu dizer, Deus vai fazer isso, isso e aquilo com a gente, esse é o mínimo que Ele vai fazer. Quando nós chegarmos lá, nós vamos precisar pedir uma nova visão, porque Ele vai nos conceder tudo aquilo que nós sonharmos, imaginarmos, porque Ele é um Deus bom e fiel. Aqueles que nos acompanham veem que Deus vem fazendo tudo o que Ele prometeu naquele primeiro dia. Nada se torna novidade para quem tem visão do alto. Você se torna obediente. E se você não chegou ainda na visão que Deus tem para a sua vida, sabe o que significa? Que você ainda não ganhou a nova versão e a nova autoridade que precisa para chegar nessa visão. Então pede, começa a pedir, Deus, muda a minha vida. Veja o que há em mim que não está colaborando para a visão que o Senhor tem sobre a minha vida. Veja o que há em mim que ainda, atrapalha os seus processos. Eu costumo dizer, vamos parar de atrapalhar o plano e o propósito de Deus. Vamos sair do meio do caminho. Vamos parar de atrapalhar o trabalhar dos anjos. Vamos parar de atrapalhar com as nossas palavras de maldição o que Deus quer fazer de bênção na nossa vida. Processos precisam ser vencidos com unção e obediência. Obediência requer humildade. A reforma do nosso caráter tem tudo a ver com autoconhecimento e autogoverno. Ninguém vai governar se antes não se governa. Ninguém vai conhecer ao outro sem antes se conhecer. A palavra de Deus diz que Deus valoriza mais aquele que se domina do que aquele que domina uma cidade. Pessoas que querem ser grandes nesse novo tempo, viver grandes milagres, precisam aprender a se governar. A gente vai sendo reformado e olhando para o alto, pensando nas coisas do alto, agindo de acordo com os céus, pagando mal com bem, abençoando quem nos maldiz, orando por quem nos calunia. Ai, mas que difícil, mas é fácil não ser assim. Ser cristão e odiar os inimigos não é ser cristão. Como ovelha muda, Jesus foi para o matadouro. E a única coisa que ele disse não foi, amaldiçoa os Deus, acaba com eles estão acabando comigo, eu sou justo e sou perfeito. E ele poderia, porque justo e perfeito ele era. Ele só abriu a boca para dizer, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Tem horas na vida que a gente só vai precisar levantar as mãos do céu e dizer, Senhor, perdoa. Não sabem o que fazem, me ajuda a ser fiel a Ti, me ajuda a ser íntegro. Os milagres estão chegando para testificar quem Deus é, ainda que Deus não precise provar nada para você e nem para mim. Que fique claro isso nessa casa, nessa manhã. Deus não precisa fazer mais nada. Tudo que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Ele nos deu Jesus. E Ele nos deu Jesus para quê? Para morrer no nosso lugar. Jesus nos removeu toda a carga de culpa, peso, pecado, maldição, iniquidade.
Alguns dias mais tarde, Lucas 1, 39 a 45, Maria foi apressadamente às terras montanhosas da Judéia, a vila onde Zacarias morava. E ela foi lá para quê, gente? Para visitar Isabel, sua prima. Quando Maria saudou a prima, o menino de Isabel saltou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com grande contentamento, Isabel exclamou, dirigindo-se a Maria: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o filho que estás a gerar. É uma grande honra ser visitada pela mãe do meu Senhor. Quando me deste a tua salvação, no momento em que ouvi a tua voz, o menino saltou de alegria dentro de mim. És feliz por teres acreditado. Repita comigo: és feliz por teres acreditado. Eu vou dizer uma coisa para vocês: tem muita gente infeliz porque parou de acreditar. Tem muita gente que não vive milagre porque parou de acreditar. Tem muita gente que não vê mais sentido em nada porque parou de acreditar. Olha o que Isabel diz a Maria: és feliz por ter acreditado. Que Deus cumpriria as coisas que te foram ditas. Eu acho incrível isso. Todo milagre começa com uma voz. E toda voz que ecoa no deserto manifesta aquilo que só Jesus pode fazer. Mas quando os milagres se aproximam um do outro, eles se comunicam. Quero profetizar algo aqui forte. Existe um poder do alto nessa estação para novas conexões espirituais. Você não vai mais trabalhar com quem não acredita nos milagres que Deus pode realizar na sua vida. Você não vai mais se dar bem com quem desacredita de quem Deus é e do que Ele pode fazer. Porque numa estação nova de milagres, Maria foi cumprimentar Isabel. Isabel testificou antes de Maria abrir a boca. Porque nós sabemos pelo Espírito quando as pessoas estão carregando milagre ou quando elas estão carregando maldição. Pois eu oro, Deus, para que o Senhor me aproxime nessa estação e aproxime a todos que querem te obedecer nessa casa, das pessoas que estão vivendo nos teus milagres. Me põe nas mesas dos milagres, me tira das mesas da maledicência, do orgulho, da arrogância e da incredulidade espiritual. Me coloca nas mesas de pessoas que estão, às vezes sangrando, mas buscando cura. E me tira das mesas das pessoas que gostam de lamber as suas feridas. Me coloca nas mesas dos bendizentes, me tira das mesas dos maledicentes. Me coloca nas mesas de fé, me tira das mesas de incredulidade. Me coloca nas mesas de perspectiva, me tira das mesas de maldição, de orgulho. Deus vai começar a mudar a sua vida. Existe uma estação nova. Levante-se, fique de pé na presença de Deus. Essa estação fala de uma estação de virada. Você está pronto para vestir uma nova autoridade, farol? Você se submete ao processo que Deus está te colocando, não em orgulho e arrogância, mas em obediência e humildade. Será que você acredita que o seu milagre chega na velocidade que você age em obediência a Deus? Eu não consigo mais compartilhar as coisas doidas que eu acredito com pessoas que estão tão adoentadas pela incredulidade que vão me dar um balde de água fria. Por que você está fazendo isso? Pérola aos porcos. Você está jogando pérola aos porcos. Você está gastando o seu fosfato espiritual com pessoas que não estão nem um pouco espirituais. Elas só acreditam naquilo que elas entendem. Quem vai viver milagre vai precisar aprender a sair do controle, porque não dá para entender milagre. Eu vou viver novos milagres. E você? Eu estou convidando você a entrar numa nova perspectiva, numa cosmovisão diferente. Levante sua mão se você deseja isso. Isso. Se renda a Deus agora. Agora é a hora da rendição. Eu fiz o meu melhor para pregar o melhor sermão que eu podia. Mas a gente só vive aquilo que a gente acredita. Isso. Isso, é isso, gente. Deus, eu quero acreditar, ainda que hoje eu não estou acreditando. Deus, eu me coloco na tua presença para te dizer, pode fazer do seu jeito. Eu quero viver um momento que vai mudar toda a minha vida, que é começando pela minha nova versão. Eu quero alinhar o meu caráter ao caráter de Cristo. Eu quero transformar os meus pensamentos aos pensamentos do alto. Eu quero ter
ter atitudes que vão glorificar o Senhor por onde eu passar. Eu quero viver em moderação e equilíbrio. Isso, começa a clamar ao Senhor.